O helicóptero cortava o céu azul de São Paulo como uma libélula dourada, carregando em seu ventre de metal e vidro o homem mais poderoso do agronegócio brasileiro. Eduardo Santana observava pela janela a metrópole que se estendia infinitamente, uma teia de concreto e sonhos, onde cada ponto de luz representava uma vida, uma história, um destino. Aos 42 anos, ele comandava um império que se estendia do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. Milhões de hectares de soja, milho e algodão que alimentavam meio mundo. Suas fazendas eram cidades, seus funcionários eram exércitos, e seu nome era sussurrado com reverência nos corredores da Bolsa de Valores. Mas nada disso importava quando ele chegava em casa. A mansão em Alphaville erguia-se como um monumento. A solidão, seus 15.000 metros quadrados de luxo, ecoando com o vazio que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Eduardo desceu do helicóptero com a mesma expressão grave que carregava para as reuniões de negócios. Mas seus olhos buscavam automaticamente a janela do segundo andar, onde uma pequena silhueta sempre o esperava. Miguel tinha 8 anos e os olhos mais tristes que Eduardo já havia visto em uma criança. Não era tristeza de birra ou capricho. Era algo mais profundo, mais doloroso, que corroía o coração do menino como uma ferrugem silenciosa. Ele era um garoto extraordinário, inteligente, educado, curioso sobre tudo. Falava inglês fluentemente, sabia mais sobre astronomia do que muitos universitários e conseguia resolver problemas de matemática que deixavam seus tutores particulares impressionados. Miguel tinha uma coleção de livros que rivalizava com a de muitas bibliotecas, dominava 3 idiomas além do português, e sua mente brilhante absorvia conhecimento como uma esponja absorve água. Mas havia uma pergunta que o assombrava dia e noite, uma pergunta que Eduardo não conseguia responder e que transformava toda a inteligência precoce do menino em uma fonte de angústia. Pai, onde está minha mãe? A pergunta ecoava pelos corredores da mansão como um fantasma, perseguindo Eduardo em cada reunião, em cada viagem de negócios, em cada momento de aparente triunfo. Ele havia construído um império que empregava mais de 50.000 pessoas. Havia transformado terras áridas em ouro verde. Havia construído um legado que duraria gerações. Mas não conseguia dar ao filho a única coisa que o menino verdadeiramente desejava: uma mãe. A verdade era complexa demais para uma criança entender e dolorosa demais para Eduardo aceitar completamente. Ele havia se casado com Isabela Moreira 6 anos atrás, um casamento arranjado entre 2 das famílias mais poderosas do país. Ela era filha de um senador influente e herdeira de uma fortuna construída no setor imobiliário. Aos 28 anos, Isabela já havia se formado em Direito Internacional pela USP e tinha um mestrado em Relações Internacionais pela Sorbonne. Era uma mulher que transitava com igual facilidade entre os salões da alta sociedade paulistana e os corredores do poder em Brasília. O casamento havia sido uma aliança estratégica, um movimento calculado no grande jogo do poder brasileiro. Mas algo inesperado aconteceu. Eles se apaixonaram de verdade, profundamente, com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Isabela era diferente de todas as mulheres que Eduardo havia conhecido. Enquanto outras se interessavam por sua fortuna, ela tinha a própria riqueza. Sua família controlava uma das maiores construtoras do país. Enquanto outras se impressionavam com seu poder, ela vinha de uma família ainda mais influente politicamente. O que ela viu nele foi o homem, por trás do império, o garoto do interior de Ribeirão Preto, que havia perdido os pais num acidente de carro aos 17 anos e construído tudo sozinho, carregando nas costas o peso de responsabilidades que
teriam esmagado homens menores. Eduardo se lembrava perfeitamente do dia em que a conheceu. Era uma festa beneficente no Palácio dos Bandeirantes, e Isabela usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos cor de mel. Ela não se aproximou dele como as outras mulheres faziam. Na verdade, ela estava discutindo apaixonadamente com um grupo de economistas sobre políticas agrícolas, demonstrando um conhecimento que impressionou até mesmo Eduardo. Quando finalmente conversaram, ela o desafiou em questões que ninguém ousava levantar, questionou suas práticas empresariais com uma inteligência afiada como lâmina e o fez rir pela primeira vez em anos. Miguel nasceu 2 anos depois do casamento e, por um breve momento, Eduardo acreditou que havia encontrado a felicidade completa, a família que nunca teve, o amor que achava não merecer, a paz que o dinheiro não podia comprar. Isabela era uma mãe devotada, transformando-se completamente quando Miguel nasceu. Ela, que havia sido uma executiva implacável, tornara-se uma mulher que passava horas cantando cantigas de ninar, que decorava o quarto do bebê com as próprias mãos, que documentava cada sorriso, cada primeiro passo, cada palavra, mas a felicidade. Eduardo aprendeu da maneira mais cruel possível. Pode ser tão frágil quanto as asas de uma borboleta. Isabela desapareceu quando Miguel tinha 2 anos, numa manhã de março que começou como qualquer outra. Eduardo havia saído cedo para uma reunião em Brasília. Beijou a esposa ainda adormecida e prometeu voltar para o jantar. Quando retornou, encontrou a casa em silêncio mortal. Miguel estava dormindo no berço, cuidado pela babá, mas Isabela havia simplesmente desaparecido. Não foi um sequestro. Eduardo gastou milhões para ter certeza disso, mobilizando os melhores especialistas em segurança do país. Não foi um acidente. Ele colocou exércitos de investigadores para vasculhar cada hospital, cada necrotério, cada possibilidade macabra. Não foi amnésia ou qualquer condição médica. Os médicos foram categóricos ao afirmar que Isabela estava em perfeita saúde mental. Ela simplesmente foi embora. Por vontade própria, deixou uma carta breve, escrita com sua caligrafia elegante numa folha do papel timbrado que usava para correspondências pessoais. As palavras estavam gravadas na memória de Eduardo como cicatrizes. Eduardo, quando você ler isto, eu já terei partido. Por favor, não me procure. Não consegui mais viver nesta vida. Preciso encontrar quem eu realmente sou longe de tudo isso. Amo você e Miguel mais do que palavras podem expressar. Mas exatamente por isso preciso ir embora antes que essa vida me transforme em algo que não reconheço. Cuide bem do nosso filho. Um dia, quando eu tiver encontrado a paz que procuro, talvez possamos nos reencontrar, Isabela. E então, como fumaça no vento, Isabela Moreira desapareceu da vida deles. Eduardo havia movido céus e terras para encontrá-la. Contratou os melhores detetives particulares do país. Colocou anúncios discretos em jornais internacionais. Usou toda a sua rede de contatos, que se estendia por 3 continentes. Ofereceu recompensas milionárias por qualquer informação. Mobilizou recursos que rivalizavam com operações governamentais. Chegou ao ponto de contratar hackers para vasculhar redes sociais, usar reconhecimento facial em aeroportos, monitorar movimentações bancárias. Mas Isabela era inteligente e, mais importante, tinha recursos próprios. Sua família também era poderosa. E se ela havia pedido ajuda para desaparecer, teria toda a estrutura necessária. Se ela não queria ser encontrada, simplesmente não seria. Os anos passaram como uma sucessão de dias vazios, pontilhados por momentos de desespero. Silencioso, Eduardo gradualmente aceitou a realidade. Isabela não voltaria por vontade própria, mas Miguel crescia fazendo perguntas que perfuravam o coração do pai como balas. Por que todas as crianças da escola têm mãe e eu não tenho?
O que eu fiz de errado para minha mãe ir embora? Ela não me ama? Pai, você acha que ela está viva? Essas perguntas vinham sempre nos momentos mais inesperados. Durante o café da manhã, quando Miguel brincava sozinho no jardim imenso da mansão, quando Eduardo o colocava para dormir. E cada pergunta era como uma facada, porque Eduardo não tinha respostas que pudessem consolar uma criança sem destruir sua inocência. Eduardo tentou de tudo para preencher o vazio deixado por Isabela. Contratou os melhores psicólogos infantis do país, que diagnosticaram Miguel com um quadro de abandono parental que poderia marcar sua personalidade para sempre. Levou o menino para viagens ao redor do mundo. Dubai, Paris, Nova York, Tóquio, esperando que as experiências pudessem distraí-lo da ausência da mãe. Comprou todos os brinquedos que Miguel desejasse, contratou os melhores professores particulares, transformou a mansão num parque de diversões particular. Mas nada funcionava. Miguel era educado demais para reclamar, inteligente demais para não entender que estava sendo compensado por algo que não se podia comprar, e sensível demais para não perceber que a ausência da mãe era uma ferida que sangrava também no coração do pai. Pior ainda, Eduardo percebia que sua própria ausência constante, necessária para manter o império funcionando, para honrar os compromissos com milhares de funcionários e suas famílias, apenas aprofundava a sensação de abandono do filho. Miguel passava a maior parte do tempo com babás, tutores e empregados, todos excelentes profissionais que o tratavam com carinho, mas que não eram família. Foi numa noite particularmente difícil, depois de mais um dia de reuniões que se estenderam até tarde, que Eduardo encontrou Miguel chorando sozinho em seu quarto gigantesco. O menino estava sentado na cama king size, que parecia engoli-lo, segurando uma foto da mãe, uma das poucas que Eduardo não havia escondido. Era a foto do dia em que Miguel nasceu, Isabela sorrindo com lágrimas nos olhos enquanto segurava o bebê. Miguel, o que foi, filho? O menino levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, hoje na escola, a professora pediu para desenharmos nossa família. Todos os meus amigos desenharam pai, mãe, irmãos. Eu só consegui desenhar eu e você, e percebi que nem você estava quase nunca em casa para eu desenhar direito. A frase atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele se sentou na cama do filho e, pela primeira vez em anos, não conseguiu dar a resposta automática de sempre sobre como a mamãe estava viajando e voltaria em breve. Em vez disso, olhou nos olhos do menino e viu uma maturidade precoce que partiu seu coração. Miguel, eu vou encontrar sua mãe. Não importa quanto tempo leve, não importa onde ela esteja, não importa o que eu tenha que fazer. Eu vou trazê-la de volta para nós. O menino parou de chorar e olhou para o pai com uma esperança tão pura e intensa que Eduardo sentiu o peso esmagador da promessa que acabara de fazer. Promete, pai? Promete mesmo? Prometo, filho. E você conhece seu pai. Eu nunca quebro uma promessa. Miguel se jogou nos braços de Eduardo e os dois ficaram abraçados no silêncio do quarto enorme, dois corações partidos unidos pela mesma dor e agora pela mesma esperança. Mas como um homem como Eduardo Santana, cujo rosto estava estampado nas capas das revistas de negócios, poderia procurar alguém discretamente, como poderia investigar os cantos obscuros da sociedade sem chamar atenção. Como poderia, literalmente, descer do seu pedestal dourado e caminhar entre as pessoas comuns, ouvir suas conversas, entender seus mundos? A resposta veio a ele numa inspiração súbita, quase divina, durante uma madrugada insone passada no escritório da mansão. Eduardo estava olhando pela janela, quando viu um motorista de aplicativo esperando na portaria, alguém que havia chamado um carro. E foi nesse momento que percebeu.
Durante anos, havia observado os motoristas que o levavam pela cidade. Eles eram invisíveis, parte da paisagem urbana, pessoas que transitavam por todos os níveis da sociedade sem chamar atenção. Ricos e pobres, poderosos e humildes, todos dependiam de motoristas. E, mais importante, eles ouviam tudo. Conversas íntimas, planos secretos, confissões sussurradas no banco de trás. Um motorista tinha acesso a informações que nem detetives particulares conseguiam obter. Eduardo passou a noite acordado, planejando e cada detalhe da transformação mais radical de sua vida. Pela manhã, chamou seu braço direito, Carlos Mendoza, um homem que havia trabalhado com ele por mais de 15 anos e era uma das poucas pessoas no mundo em quem confiava completamente. Carlos, preciso que você assuma as operações pelos próximos, não sei ao certo, 6 meses, talvez 1 ano. Carlos quase engasgou com o café que estava tomando. Senhor, vou procurar a Isabela, mas não posso fazer isso sendo Eduardo. Santana, o rei da soja. Preciso me tornar invisível, me transformar em alguém que ninguém note, que possa ir a lugares onde Eduardo Santana jamais pisaria. E assim nasceu o plano mais louco da vida de Eduardo. Ele se tornaria motorista de aplicativo. A transformação de Eduardo Santana em Eduardo Santos foi um processo meticuloso que levou semanas de preparação. Cada detalhe precisava ser perfeito. Cada aspecto da nova identidade deveria resistir ao escrutínio mais rigoroso. Eduardo não estava apenas mudando de profissão, estava renascendo como uma pessoa completamente diferente. O primeiro passo foi a aparência física. Eduardo se olhou no espelho do banheiro da suíte master pela última vez como o homem que havia sido. O cabelo grisalho, perfeitamente cortado pelo melhor cabeleireiro de São Paulo, a barba sempre aparada com precisão cirúrgica, as mãos manicuradas que jamais haviam conhecido calos. Tudo isso teria que desaparecer. Na manhã seguinte, vestiu uma roupa simples, jeans desbotado e camiseta lisa, e dirigiu até uma barbearia no Brás, longe do seu mundo de privilégios. O estabelecimento era pequeno, com apenas 2 cadeiras, piso de cerâmica descascada e o cheiro característico de loção pós-barba barata misturado com cigarro. O barbeiro, um homem de uns 60 anos com bigode espesso e mãos calejadas, olhou surpreso quando Eduardo entrou. Bom dia, chefe. O que vai ser hoje? Quero cortar bem curto e deixar crescer a barba. Algo comum, sabe? Nada chamativo. O barbeiro riu. Primeira vez que alguém pede para ficar comum. Geralmente o pessoal quer ficar bonito. Enquanto os cabelos caíam no chão, Eduardo observava sua transformação no espelho manchado. A cada movimento da tesoura, o executivo desaparecia e emergia alguém que poderia ser qualquer pessoa na multidão. O corte simples, quase militar, mudou completamente a estrutura do seu rosto. Sem o penteado elaborado, seus traços pareciam mais duros, mais comuns. E aí, chefe, gostou? Perguntou o barbeiro, passando a escova no pescoço de Eduardo para tirar os últimos fios soltos. Eduardo se olhou no espelho e mal reconheceu o homem que o encarava de volta. Perfeito! Exatamente o que eu queria. O próximo passo foi ainda mais radical. Deixar crescer calos nas mãos. Eduardo passou a fazer exercícios pesados na academia particular da mansão, mas agora sem luvas, deixando que a pele se endurecesse. Parou de usar os cremes hidratantes importados. Deixou as unhas crescerem um pouco mais do que o habitual. Pequenos detalhes que, somados, criariam a ilusão de um homem que trabalhava com as mãos. A mudança no guarda-roupa foi menos dolorosa do que ele imaginara. Eduardo sempre havia sido um homem prático no coração, que usava ternos caros porque sua posição exigia, não por vaidade. Comprou roupas em lojas populares do centro da cidade, jeans simples, camisetas lisa, tênis de marca nacional, uma jaqueta jeans que havia visto outros motoristas usando. Tudo em cores neutras, azul, preto, branco,
nada que chamasse atenção. Carro foi a mudança mais simbólica. Eduardo possuía uma coleção de veículos que valia mais de 5 milhões de reais. Uma Ferrari, 2 Lamborghinis, um Porsche, um Range Rover para uso no campo. Todos foram vendidos discretamente através de intermediários. No lugar, comprou um Honda Civic 2018, prata, com quilometragem média e algumas pequenas marcas de uso. Era um carro confiável, econômico e absolutamente invisível no trânsito de São Paulo. Mas a transformação mais profunda não era física, era psicológica. Eduardo passou semanas estudando como ser um motorista de aplicativo convincente. Baixou vídeos no YouTube de outros motoristas contando suas experiências. Leu fóruns online, estudou as rotas mais movimentadas da cidade. Aprendeu o vocabulário específico da profissão, as reclamações comuns, as estratégias para maximizar ganhos. Carlos Mendoza ficou encarregado não apenas das operações da empresa, mas também de cuidar de Miguel. Para isso, Eduardo criou uma história cuidadosamente elaborada. Ele estaria viajando constantemente a trabalho, visitando fazendas em outros estados, expandindo os negócios. Miguel ficaria com Carlos e sua esposa, Maria, que sempre haviam sido como uma segunda família para o menino. A despedida foi a parte mais difícil de toda a transformação. Eduardo se ajoelhou na frente do filho na noite anterior ao início de sua nova vida, segurando as mãos pequenas do menino. Miguel, lembra da promessa que eu fiz sobre encontrar sua mãe? O menino assentiu gravemente. Sim, pai, você disse que ia trazê-la de volta. Para fazer isso, preciso viajar muito. Às vezes vou ficar semanas fora, visitando lugares diferentes, procurando pistas sobre onde ela pode estar. Você vai ficar com tio Carlos e tia Maria, que vão cuidar muito bem de você. Miguel era uma criança excepcionalmente madura para seus 8 anos, forjada pela ausência da mãe e pela responsabilidade precoce de entender o mundo adulto. Pai, você promete que vai voltar e que quando voltar vai trazer mamãe com você? Eu sempre vou voltar para você, Miguel. Sempre. E vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para trazer sua mãe de volta. Mas preciso que você seja forte e corajoso enquanto eu estiver fora, está bem? O menino abraçou o pai com força. Eu vou ser, pai. Vou ser o menino mais corajoso do mundo. Eduardo sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se forçou a não chorar na frente do filho. Eu te amo mais do que tudo neste mundo, Miguel. Nunca esqueça disso. Na primeira manhã, como Eduardo Santos, ele acordou às 5 da madrugada num apartamento alugado na Vila Madalena. Era um imóvel simples, um quarto e sala, mas limpo e bem localizado. Havia escolhido o bairro porque era diversificado, frequentado tanto por jovens universitários quanto por profissionais liberais, um lugar onde poderia passar despercebido. O apartamento estava mobiliado apenas com o essencial: uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma mesa de plástico que servia como escritório, uma televisão antiga. Eduardo havia dormido em suítes presidenciais ao redor do mundo, mas naquela manhã, olhando ao redor do espaço minúsculo, sentiu algo inesperado, uma estranha sensação de liberdade. Tomou banho no chuveiro pequeno, vestiu jeans e camiseta, comeu pão com manteiga no café da esquina, um luxo simples que não experimentava há anos. O pão estava fresco, a manteiga cremosa e o café, embora simples, tinha o sabor autêntico que ele havia esquecido que existia. O Honda Civic estava estacionado na rua, entre um Gol e um Corolla. Eduardo se sentou no banco do motorista e, por um momento, sentiu o peso esmagador do que estava prestes a fazer. Ele, que comandava reuniões de diretoria e tomava decisões que afetavam milhares de pessoas, estava prestes a dirigir desconhecidos pela cidade por algumas moedas. Mas quando pensou em Miguel, em seus olhos tristes perguntando pela mãe,
Toda hesitação desapareceu. Eduardo ligou o aplicativo, definiu seu status como disponível e aguardou a primeira corrida de sua nova vida. O telefone tocou em menos de 5 minutos. Nova corrida disponível. Rua Augusta, 1547. Destino: Aeroporto de Congonhas. Valor: estimado R$ 35. Eduardo aceitou a corrida, digitou o endereço no GPS e saiu em direção ao centro da cidade. Suas mãos tremiam ligeiramente no volante, não de nervosismo com o trânsito, que conhecia como a palma da mão, mas com a ansiedade de representar seu novo papel. A passageira era uma mulher de uns 30 anos, executiva pelos trajes, que entrou no carro falando ao celular. Eduardo murmurou um bom dia educado e começou a dirigir. Durante todo o trajeto, ela continuou na ligação, discutindo contratos e prazos, numa linguagem corporativa que ele conhecia intimamente. Várias vezes teve que se conter para não dar sugestões ou opinião. Eduardo Santana conhecia aquele mundo, mas Eduardo Santos deveria ser apenas um motorista silencioso. Quando chegaram ao aeroporto, a mulher desligou o telefone e olhou para ele pelo retrovisor. Obrigada, você dirige bem. De nada, senhora, tenha um bom voo. Ela desceu do carro, Eduardo encerrou a corrida no aplicativo e pela primeira vez em sua vida adulta havia ganhado dinheiro dirigindo alguém. R$ 35 que representavam muito mais do que seu valor monetário. Eram o primeiro passo na jornada mais importante de sua vida. As corridas seguintes foram um curso intensivo sobre a humanidade urbana. Eduardo transportou estudantes universitários discutindo relacionamentos, executivos reclamando de chefes, idosos indo a consultas médicas, mães levando filhos à escola. Cada passageiro trazia uma história, uma perspectiva, um fragmento da vida real que ele havia esquecido que existia. No final do primeiro dia, havia feito 17 corridas e ganho R$ 420. Uma quantia ridícula comparada ao que ganhava numa hora como empresário, mas que representava algo muito maior. Era dinheiro honestamente ganho no mundo real, não nos escritórios envidraçados, onde as fortunas se multiplicavam abstratamente. Eduardo estacionou o Civic na garagem do prédio e subiu para o apartamento. Estava exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Passar o dia inteiro representando outro personagem, controlando cada palavra, cada reação, cada gesto, havia sido mais cansativo do que imaginou. Mas quando ligou o telefone e viu uma mensagem de Miguel dizendo: "Boa noite, pai. Espero que tenha tido um bom dia procurando a mamãe." Eduardo soube que estava no caminho certo. Durante as semanas seguintes, Eduardo aperfeiçoou sua nova identidade. Desenvolveu um sotaque mais neutro, aprendeu a fazer pequena conversa sobre futebol e política, criou uma história pessoal convincente. Eduardo Santos era divorciado, havia trabalhado numa oficina mecânica que fechou e agora dirigia para aplicativos, enquanto procurava um emprego fixo. Tinha um filho que via nos fins de semana. Uma versão distorcida da verdade que explicava sua ocasional melancolia. A cidade começou a se revelar para ele de uma maneira completamente nova. Como motorista, Eduardo via São Paulo por ângulos, que nunca havia considerado. Conheceu os bairros periféricos onde viviam seus funcionários, entendeu as dificuldades do transporte público, experimentou o trânsito não como um inconveniente passageiro, mas como uma realidade diária que moldava a vida de milhões de pessoas. Mais importante, começou a construir uma rede de contatos no submundo invisível da cidade. Outros motoristas, nas filas dos aeroportos, frentistas dos postos de gasolina, funcionários de hotéis que sempre sabiam quem chegava e saía. Pessoas que, pela natureza de seus trabalhos, viam e ouviam coisas que passavam despercebidas para outros.
Foi numa dessas conversas, durante uma parada para abastecer numa madrugada chuvosa, que Eduardo teve sua primeira pista real sobre Isabela. Você conhece muita gente nessa cidade, né? Perguntou Eduardo ao frentista, um homem de uns 50 anos que trabalhava no posto há décadas. Rapaz, você não imagina o que a gente vê aqui, principalmente de madrugada. Gente fugindo, gente se escondendo, gente começando vida nova. Eduardo sentiu o coração acelerar. Vida nova? Sei lá, tem muita gente que some da própria vida e aparece aqui de vez em quando. Mulheres, principalmente. Às vezes param aqui de madrugada, compram lanche e enchem o tanque e a gente percebe que estão fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Você lembra de alguém específico? O frentista coçou a barba. Teve uma mulher uns anos atrás, bonita, bem vestida, mas com cara de quem estava passando por alguma coisa difícil. Parou aqui várias vezes durante umas 2 semanas, sempre sozinha, sempre de madrugada. Depois sumiu e nunca mais vi. Eduardo tentou manter a voz casual. Como ela era? Alta, cabelo castanho, olhos claros. Dirigia uma Mercedes preta. Sempre comprava água e biscoito como se tivesse viajando longe. A descrição batia perfeitamente com Isabela. Eduardo sentiu uma mistura de esperança e desespero. Ela havia estado ali, naquele posto comum, a poucos quilômetros da mansão onde Miguel chorava por ela todas as noites. Você não saberia dizer para onde ela ia, né? O frentista riu. Rapaz, se eu soubesse para onde vai toda pessoa, que para aqui seria detetive, não frentista. Mas uma vez, ouvi ela falando ao telefone em inglês, algo sobre uma viagem, um lugar onde poderia começar de novo. Eduardo agradeceu e seguiu viagem, mas a mente fervilhava com possibilidades. Isabela havia ficado em São Paulo por pelo menos 2 semanas depois de partir. Tempo suficiente para organizar documentos, dinheiro, planos. E a conversa em inglês sugeria que poderia ter saído do país. Pela primeira vez em 6 anos, Eduardo tinha uma pista concreta. E pela primeira vez, desde que havia começado sua nova vida como motorista, sentiu que estava realmente no caminho certo para cumprir a promessa feita a Miguel. A caçada havia começado oficialmente. 3 meses haviam passado desde que Eduardo começou sua vida dupla como motorista e cada dia trazia novas descobertas sobre a cidade que achava conhecer. A informação do frentista havia acendido uma chama de esperança que ele alimentava cuidadosamente, transformando cada corrida numa oportunidade de investigação disfarçada. Eduardo desenvolveu um método sistemático para sua busca. Criou rotas estratégicas que incluíam hospitais, hotéis, consulados, aeroportos, lugares onde alguém preparando uma fuga internacional precisaria ir. Cultivou relacionamentos com porteiros, recepcionistas, funcionários de companhias aéreas. Como motorista, ele era praticamente invisível, mas também essencial, o que lhe dava acesso a informações que permaneceriam ocultas para um detetive tradicional. Numa manhã de quinta-feira, enquanto aguardava na fila do aeroporto de Guarulhos, Eduardo conversava com outros motoristas sobre os passageiros mais marcantes que já haviam transportado. Era uma conversa casual, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer detalhe que pudesse ser relevante. Cara, teve uma vez que peguei uma mulher chorando no banco de trás, contou Rogério, um motorista veterano de uns 40 anos. Estava saindo de uma clínica particular em Moema, dessas bem caras, sabe? Ela não parava de chorar, mas tentava disfarçar. Quando cheguei no destino, ela me deu uma gorjeta de R$ 200 e disse que eu havia sido muito gentil. Eduardo sentiu o coração acelerar. Quando foi isso? Uns anos atrás, deixa eu lembrar, acho que 2019 por aí. Por quê? Curiosidade. Como ela era? Rogério coçou a cabeça. Bonita, bem vestida, parecia ter dinheiro. Cabelo castanho, olhos claros,
O que mais me marcou foi que ela tinha uma aliança de casamento linda, mas ficava tirando e colocando, como se não soubesse se queria usar ou não. A descrição fazia o sangue de Eduardo gelar. Isabela sempre teve o hábito de brincar com a aliança quando estava nervosa ou pensativa. Era um tique inconsciente que apenas alguém muito próximo notaria. Você lembra para onde levou ela? Claro, foi meio inusitado. Me pediu para ir até um hotel no centro, desses mais simples. Hotel Marabá, na rua 7 de Abril. Achei estranho, porque ela claramente tinha condições de ficar em lugares melhores. Eduardo conhecia o hotel. Era um estabelecimento antigo, não luxuoso, mas respeitável, frequentado principalmente por viajantes de negócios com orçamento limitado e pessoas que preferiam discrição ao glamour. O tipo de lugar perfeito para alguém que queria passar despercebido. Rogério, você tem uma memória incrível. Não lembra mais nada sobre ela? O motorista riu. Rapaz, quando alguém te dá R$ 200 de gorjeta, você lembra de tudo. Ela estava com uma mala pequena, dessas de viagem rápida, e um laptop. E ela falou ao telefone durante quase toda a viagem, mas num idioma que não entendi. Parecia inglês, mas tinha um sotaque diferente. Eduardo agradeceu e, assim que conseguiu, dirigiu até o Hotel Marabá. O estabelecimento ocupava um prédio dos anos 1950, com fachada Art Deco preservada, e lobby que misturava charme vintage com mobiliário funcional. O recepcionista era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados numa corrente. Boa tarde, Eduardo cumprimentou, adotando o tom casual que havia aperfeiçoado. Sou motorista de aplicativo e estou procurando uma passageira que transportei há uns anos. Ela esqueceu uma coisa no meu carro e eu gostaria de devolver. Era uma mentira elaborada, mas necessária. O recepcionista olhou com interesse. Que tipo de coisa? Eduardo improvisou rapidamente. Uma pulseira parece ser de valor sentimental. A mulher estava muito abalada quando a trouxe aqui. Deve ter sido em 2019. Cabelo castanho, olhos claros, bonita, parecia ter tido um dia difícil. O recepcionista franziu as sobrancelhas pensativo. 2019? Deixe-me ver. Tivemos algumas hóspedes que se encaixam nessa descrição, mas tem uma que me marcou. Ficou aqui por quase 2 semanas, sempre muito educada, mas visivelmente perturbada por alguma coisa. Pagava sempre em dinheiro, o que é raro hoje em dia. Você lembra o nome dela? Oficialmente não posso dar informações sobre hóspedes, mas... Ele olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Ela usava um nome diferente do que estava nos documentos. Chamava-se Ana, mas o RG era de outra pessoa. Isabela alguma coisa. Eduardo sentiu o mundo girar ao redor. Isabela havia estado ali, tão perto, usando um pseudônimo, mas mantendo sua identidade real nos documentos. Era exatamente o tipo de comportamento contraditório de alguém em crise emocional, querendo desaparecer, mas não conseguindo apagar completamente a própria identidade. Você não saberia dizer o que ela fazia durante o dia? O recepcionista baixou a voz. Olha, não é da minha conta, mas ela saía toda manhã e voltava só à noite, sempre com roupa de ginástica, como se estivesse caminhando ou correndo pela cidade, e recebia muitas ligações, às vezes chorava no telefone. Uma vez, a ouvi falando sobre não conseguir mais fingir que estava tudo bem. Eduardo fingiu anotar algo no celular para esconder a emoção. Ela disse para onde ia depois daqui. Não exatamente, mas na última noite pediu informações sobre voos internacionais. Queria saber como chegar aos aeroportos, qual era mais movimentado, essas coisas. E perguntou sobre países que não exigem visto para brasileiros. Você tem alguma ideia de qual aeroporto ela escolheu? Viracopos. Disse que preferia aeroportos menores, menos movimentados. E o último Uber que chamou foi com destino para lá. Eduardo saiu do hotel com o coração disparado. Finalmente tinha
Uma sequência clara dos movimentos de Isabela. A clínica em Moema, o hotel no centro, 2 semanas de preparação e então um voo internacional saindo de Viracopos. Era mais informação sobre os passos da esposa do que havia conseguido em 6 anos de buscas convencionais. Dirigiu imediatamente para Campinas, para o aeroporto de Viracopos. Durante o trajeto de 1 hora, sua mente trabalhava febrilmente. Isabela havia escolhido um aeroporto menor, menos monitorado, e um país sem exigência de visto. As opções eram limitadas: Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai na América do Sul, ou alguns países europeus com acordos especiais. No aeroporto, Eduardo procurou funcionários mais antigos, pessoas que poderiam ter trabalhado lá em 2019. Foi numa lanchonete dentro do terminal que encontrou Dona Conceição, uma senhora de uns 60 anos que trabalhava no local há mais de uma década. Dona Conceição, a senhora tem uma memória impressionante para rostos, né? Eduardo começou a conversa comprando um café e pão de açúcar. Filho, quando você trabalha aqui tanto tempo, vê tanta gente que acaba lembrando das que se destacam. Por quê? Eduardo repetiu a história da pulseira esquecida. Dona Conceição ouviu com atenção, mexendo o café lentamente. 2019. Mulher. Bonita, cabelo castanho, parecia triste. Ela murmurou. Teve uma moça que comprou aqui várias vezes durante uns dias. Não embarcou de imediato. Ficava circulando pelo aeroporto, como se estivesse tomando coragem para alguma coisa. A senhora. Lembra mais algum detalhe? Lembro sim, ela sempre pedia o mesmo, café preto e pão francês. E ficava mexendo numa aliança de casamento, tirando e colocando. Uma vez me perguntou se eu achava que ela estava fazendo a coisa certa. Eduardo sentiu um arrepio. E o que a senhora respondeu? Disse que só ela podia saber o que era certo, pro coração dela. Mas que às vezes a gente precisa se afastar para entender o que realmente importa. Ela chorou um pouquinho e disse que esperava que um dia pudesse voltar. A senhora sabe para onde ela foi? Dona Conceição hesitou. Não deveria contar isso, mas ela me tocou o coração. No último dia, estava muito nervosa. Perguntou sobre o voo para Buenos Aires. Disse que tinha família lá, gente que poderia ajudá-la a começar de novo. Buenos Aires. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente tinha um destino concreto, mas Buenos Aires era uma cidade imensa, com milhões de habitantes. Encontrar alguém lá seria como procurar uma agulha num palheiro. A senhora não lembra a data específica? Deixa eu pensar. Foi numa terça-feira. Lembro porque era meu aniversário de casamento. 3ª semana de março de 2019. Ela embarcou. No voo das 9 da noite, Eduardo agradeceu efusivamente e deu uma gorjeta generosa para Dona Conceição. Pela primeira vez em anos, tinha informações concretas e recentes o suficiente para montar um plano de ação. Isabela havia ido para Buenos Aires em março de 2019, menos de um mês depois de deixar a carta. Tinha família lá, ou pelo menos conhecidos, que a haviam ajudado. Durante a viagem de volta para São Paulo, Eduardo ligou para Carlos para atualizar sobre os negócios, mas sua mente estava completamente focada no próximo passo. Precisava ir para Buenos Aires, mas não como Eduardo Santana. Como motorista brasileiro, poderia entrar na Argentina sem grandes burocracias, apenas com o documento de identidade. Mais importante, como motorista de aplicativo, poderia trabalhar em Buenos Aires também. Uber funcionava na Argentina e seria a cobertura perfeita para percorrer a cidade metodicamente, conhecer os bairros, falar com pessoas, procurar por Isabela sem despertar suspeitas. Naquela noite, no apartamento da Vila Madalena, Eduardo passou horas pesquisando sobre Buenos Aires, estudou mapas da cidade, pesquisou sobre a comunidade brasileira no país, aprendeu algumas palavras básicas em espanhol.
Descobriu que havia bairros específicos onde brasileiros costumavam se estabelecer. Palermo, Recoleta, San Telmo. Também pesquisou sobre a família Moreira na Argentina. Isabela havia mencionado anos atrás que tinha parentes distantes em Buenos Aires, tios ou primos que haviam migrado décadas antes. Eduardo nunca havia prestado muita atenção a esses detalhes familiares, mas agora cada informação se tornava crucial. O telefone tocou, interrompendo suas pesquisas. Era Miguel, ligando antes de dormir como fazia todas as noites. Oi, pai. Como foi seu dia? A voz do filho sempre trazia uma mistura de alegria e dor. Eduardo forçou um tom animado. Foi bom, filho. E o seu? Como foi a escola? Bem, aprendi sobre Argentina hoje na aula de geografia. Sabia que Buenos Aires é chamada de Paris da América do Sul? Eduardo sentiu um arrepio de coincidência. É mesmo? E por quê? Por causa da arquitetura e da cultura. A professora disse que muitas famílias brasileiras vivem lá. Pai, você acha que a mamãe pode estar num lugar assim, num país bonito onde ela se sinta bem? A inocência da pergunta quase partiu o coração de Eduardo. É possível, Miguel, é muito possível. Você está chegando mais perto dela, pai. Eu sinto que você está. Eduardo olhou para as anotações espalhadas pela mesa, para os mapas de Buenos Aires na tela do computador. Sim, filho, estou chegando mais perto, muito mais perto. Depois de desligar, Eduardo tomou uma decisão. Em uma semana, estaria em Buenos Aires. Havia informado Carlos que precisaria fazer uma viagem internacional de negócios e que ficaria fora por tempo indeterminado. Carlos, que conhecia Eduardo há anos, não fez perguntas desnecessárias. Eduardo reservou uma passagem de ônibus para Buenos Aires, mais barata e discreta que um voo, além de não exigir tantos documentos. Também pesquisou sobre como trabalhar como motorista de aplicativo na Argentina, descobrindo que o processo era relativamente simples para estrangeiros com documentação em ordem. Na última noite antes da viagem, Eduardo fez uma ligação especial para Miguel. Filho, vou fazer uma viagem mais longa agora. Pode ser que eu fique algumas semanas fora. É por causa da mamãe? É por causa da mamãe. Encontrei algumas pistas muito importantes e preciso segui-las pessoalmente. Miguel ficou em silêncio. Por um momento. Quando falou, sua voz estava madura além dos 8 anos. Pai, se você encontrar a mamãe, você acha que ela vai querer voltar para casa? E se ela não quiser? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Era algo que ele próprio havia evitado considerar. E se Isabela, quando encontrada, simplesmente recusasse voltar? Miguel, quando eu encontrar sua mãe, vou conversar com ela. Vou explicar como você sente falta dela, como você precisa dela. E vou deixar que ela decida o que é melhor para todos nós. Mas você promete que vai tentar, que vai fazer ela entender que a amamos? Eu prometo, filho. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eduardo desligou o telefone com o coração. Pesado, mas determinado. Na manhã seguinte, estaria numa rodoviária, começando uma jornada que poderia mudar tudo, ou destruir as últimas esperanças que ainda carregava. Mas algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas. E Eduardo havia prometido ao filho que encontraria Isabela, custasse o que custasse. A viagem de ônibus até Buenos Aires durou 18 horas, atravessando a fronteira entre Brasil e Argentina numa madrugada fria de inverno. Eduardo havia escolhido, propositalmente, um assento na parte de trás, junto à janela, onde podia observar a paisagem mudando gradualmente sem chamar a atenção dos outros passageiros. Era uma experiência completamente nova para alguém acostumado a viajar de jato particular. O desconforto das poltronas apertadas, o cheiro de comida requentada, as conversas aleatórias de desconhecidos que se tornavam companheiros temporários de jornada. Mas Eduardo descobriu que havia algo profundamente humano naquela experiência.
Sentado ao seu lado estava um senhor argentino de uns 70 anos, Vicente, que voltava para casa depois de visitar filhos em São Paulo. Durante as longas horas de viagem, Vicente contou histórias sobre Buenos Aires, sobre os bairros onde viviam brasileiros, sobre as dificuldades e alegrias de quem escolhe recomeçar a vida em outro país. "Sabe, amigo", disse Vicente, enquanto compartilhavam um mate na parada em Paso de los Libres, "Buenos Aires é uma cidade que abraça quem está fugindo de alguma coisa. Há décadas que recebemos gente do mundo todo procurando uma segunda chance. Brasileiros, europeus, outros argentinos que saem do interior. A cidade tem uma magia especial para quem precisa se reinventar." Eduardo fingiu curiosidade casual. "Deve ter muitos brasileiros lá então." "Milhares, principalmente em Palermo e San Telmo. Tem até igrejas brasileiras, restaurantes, escolas. Muita gente vai para lá quando a vida aqui não dá certo mais. E eles conseguem recomeçar mesmo?" Vicente sorriu com sabedoria. "Alguns sim, outros descobrem que os problemas viajam junto com a gente. Mas Buenos Aires dá essa oportunidade. Você pode ser quem quiser ser lá." Quando finalmente chegaram à estação de ônibus Retiro, no coração de Buenos Aires, Eduardo sentiu uma mistura de expectativa e apreensão. A cidade se estendia ao redor da estação como um organismo vivo, pulsando com energia latina que era familiar e estranha ao mesmo tempo. Os sons eram parecidos com São Paulo, mas o ritmo era diferente, mais melancólico, mais reflexivo. Eduardo havia reservado um quarto numa pensão simples em San Telmo, um dos bairros históricos da cidade conhecidos por acolher estrangeiros. O estabelecimento era administrado por uma brasileira de Minas Gerais, Dona Carmen, que havia se mudado para Buenos Aires 20 anos antes e agora ajudava outros brasileiros a se estabelecer na cidade. "Seja bem-vindo, Eduardo", ela disse quando ele chegou com sua mala pequena. "Vim para cá fugindo de um casamento ruim e nunca mais voltei. Buenos Aires tem esse poder. Faz a gente descobrir quem realmente somos, longe de tudo que nos definia antes." O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janela que dava para um pátio interno cheio de plantas. Eduardo guardou suas poucas roupas e se sentou na cama, observando pela janela o movimento do pátio. Outras pessoas viviam na pensão. Jovens estudantes, artistas, trabalhadores temporários, pessoas que, como ele, estavam em Buenos Aires, procurando por alguma coisa. Na primeira manhã, Eduardo saiu para explorar o bairro e registrar-se como motorista de aplicativo. San Telmo era um bairro fascinante, com ruas de paralelepípedos, prédios antigos coloridos e uma atmosfera boêmia que lembrava os bairros históricos de São Paulo, mas com um charme melancólico único. Havia cafés em cada esquina, lojas de antiguidades, galerias de arte e sempre, o som distante de tango ecoando de algum lugar. O processo para se tornar motorista em Buenos Aires foi mais simples do que esperava. Com seu RG brasileiro e alguns documentos básicos, conseguiu se cadastrar no Uber argentino em apenas 2 dias. Comprou um celular local, baixou os aplicativos necessários e estudou mapas da cidade até conhecer as principais ruas de memória. Seu primeiro passageiro foi uma jovem brasileira que trabalhava numa empresa de tecnologia em Puerto Madero, o distrito financeiro da cidade. Durante o trajeto, ela comentou sobre como era difícil, mas libertador, viver longe da família. "Vim para cá há 3 anos", ela contou, enquanto Eduardo navegava pelo trânsito portenho. "No começo foi muito duro, mas agora não me vejo voltando. Buenos Aires me deu a chance de ser eu mesma, sem as expectativas de todo mundo sobre quem eu deveria ser." Eduardo aproveitou a conversa para fazer perguntas sutis sobre a comunidade brasileira na cidade. Descobriu que havia grupos de WhatsApp,
Encontros regulares, até mesmo um grupo de apoio para mulheres brasileiras que haviam deixado relacionamentos difíceis no Brasil. Tem uma psicóloga brasileira aqui, doutora Fernanda, que atende muitas mulheres na nossa situação. Fica em Recoleta, perto do cemitério. Ela ajudou muito a mim e a várias amigas. Eduardo anotou mentalmente a informação. Uma psicóloga brasileira que atendia mulheres em crise seria exatamente o tipo de profissional que Isabela poderia procurar. Durante as semanas seguintes, Eduardo estabeleceu uma rotina meticulosa. De manhã, trabalhava principalmente nos bairros onde se concentravam brasileiros: Palermo, Recoleta, San Telmo. À tarde, focava em áreas comerciais e corporativas, onde profissionais liberais poderiam trabalhar. À noite, atendia a zona de restaurantes e vida noturna, sempre atento a conversas que pudessem revelar informações úteis. Cada corrida era uma oportunidade de investigação. Eduardo desenvolveu a habilidade de fazer perguntas casuais que revelassem informações sobre a comunidade brasileira na cidade. Descobriu que havia uma igreja evangélica brasileira em Palermo, onde muitos se reuniam aos domingos, um restaurante de comida mineira que servia como ponto de encontro informal e uma escola brasileira em Belgrano, frequentada por filhos de expatriados. Foi na terceira semana que Eduardo teve seu primeiro breakthrough real. Estava transportando uma senhora brasileira de uns 50 anos, professora aposentada que vivia em Buenos Aires há 7 anos. Durante a conversa, ela mencionou que havia ajudado várias brasileiras a se estabelecer na cidade, principalmente mulheres que chegam aqui meio perdidas, fugindo de situações complicadas no Brasil. Ela explicou: "Tenho uma espécie de rede informal de apoio. A gente se ajuda, arranja emprego, moradia, documentos, apoio emocional." Eduardo sentiu o coração acelerar. Deve ser um trabalho muito gratificante. É sim, tem uma moça que chegou aqui há uns anos, estava numa situação muito difícil. Casamento complicado, família poderosa, pressão social. Ela tinha dinheiro próprio, mas estava emocionalmente destruída. Conseguimos ajudá-la a se estabilizar. Hoje está muito melhor. Como ela era? Eduardo perguntou, tentando soar apenas cortês. A professora hesitou, como se avaliasse se deveria compartilhar detalhes. Bonita, educada, inteligente, cabelo castanho, olhos claros, falava vários idiomas, mas estava claramente fugindo de alguma coisa muito pesada. A descrição fazia o sangue de Eduardo pulsar nas têmporas. E ela está bem agora? Está. Trabalha numa ONG aqui. Ajuda outras mulheres em situação de vulnerabilidade. É engraçado como, às vezes, quem mais sofre acaba sendo quem mais ajuda os outros. Eduardo quase perdeu o controle do volante. Que tipo de ONG? Casa Nueva Esperança. Fica em barracas, ajuda mulheres em situação de violência doméstica, dependência química, problemas familiares. Ela começou como voluntária e agora coordena um dos programas. Então ela apareceu. Isabela saiu do prédio carregando uma pasta e conversando animadamente com uma jovem. Estava diferente, o cabelo mais curto, roupas mais simples, sem maquiagem, mas era inegavelmente ela. Os mesmos olhos cor de mel, o mesmo jeito de gesticular quando falava, a mesma postura elegante que nenhuma transformação conseguiria mascarar. Eduardo sentiu o mundo parar ao redor. Após 6 anos de busca, após meses vivendo como outra pessoa, após percorrer milhares de quilômetros, lá estava ela. Viva, bem, aparentemente em paz consigo mesma. Mas junto com o alívio veio uma onda avassaladora de emoções contraditórias. Raiva por ela ter abandonado Miguel. Dor por ter sido deixado sem explicações. Confusão sobre o que fazer agora que finalmente a havia encontrado.
E sob tudo isso, um amor que havia sobrevivido a 6 anos de separação e mágoa. Isabela entrou num café na esquina e Eduardo a seguiu discretamente. Ela se sentou numa mesa junto à janela e abriu o laptop, aparentemente trabalhando em relatórios. Pedia apenas café preto, ainda o mesmo hábito de sempre. Ficou lá por mais de 1 hora, concentrada no trabalho, ocasionalmente fazendo anotações num caderno. Eduardo a observou de longe, bebendo um mate numa mesa do fundo, tentando processar a realidade de tê-la encontrado. Ela parecia diferente, mais magra, mais séria, mas também mais serena. Havia uma paz em seu rosto que ele não via há anos. Como se ela tivesse finalmente encontrado algo que procurava há muito tempo. Quando Isabela fechou o laptop e se preparou para sair, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Saiu do café antes dela e a esperou na rua, fingindo mexer no celular. Quando ela passou por ele, Eduardo murmurou seu nome baixinho. Isabela. Ela parou imediatamente, como se tivesse levado um choque. Virou-se devagar. E quando seus olhos se encontraram, Eduardo viu uma tempestade de emoções passando por seu rosto. Surpresa, medo, culpa e algo que poderia ser alívio. Eduardo. A voz dela saiu num sussurro. Como você, o que está fazendo aqui? Procurando você há 6 anos. Isabela olhou ao redor nervosamente, como se quisesse fugir. Você não deveria ter vindo. Eu não posso voltar. Miguel precisa de você. O nome do filho atingiu Isabela como uma bala. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Como ele está? Está bem? Está crescendo bem? Ele está crescendo sem a mãe. Pergunta por você todos os dias. Desenha você nos trabalhos. Da escola. Chora no quarto dele, achando que fez alguma coisa errada para você ir embora. Isabela levou a mão à boca, tentando conter um soluço. Eu não podia ficar, Eduardo. Você não entende o que aquela vida estava fazendo comigo. Eu estava morrendo por dentro. Então você conversasse comigo. Então nós tentássemos resolver juntos. Não havia nada para resolver. O problema não era você ou Miguel. Era eu. Era quem eu estava me tornando naquela vida. Eduardo deu um passo mais perto. E quem você é agora? Está feliz? Isabela olhou para o prédio amarelo da ONG, depois de volta para Eduardo. Estou fazendo algo que tem significado. Estou ajudando pessoas que realmente precisam. Não estou apenas existindo, estou vivendo. Miguel também precisa de você. Miguel tem você. Tem uma vida melhor sem uma mãe que estava se destruindo lentamente. Eduardo sentiu raiva pela primeira vez. Isso é desculpa, Isabela. Você abandonou seu filho porque estava com problemas pessoais. Você foi embora sem dar a ele a chance de te ajudar, de sermos uma família de verdade. Isabela começou a chorar abertamente. Você acha que foi fácil? Você acha que não penso nele todos os dias? Que não morro de saudade? Mas eu não posso voltar para aquela vida, Eduardo. Não posso voltar a ser a mulher que eu era. Então, seja uma mulher diferente. Mas seja a mãe do Miguel. Não é tão simples assim. É sim. É a coisa mais simples do mundo. Você volta para casa e conversa com seu filho. Explica para ele que você estava doente, que precisou se curar, mas que agora está melhor. Você deixa ele te conhecer como você é agora. Isabela balançou a cabeça. Eu não posso, Eduardo. Vocês estão melhor sem mim. Eduardo olhou nos olhos da mulher que ainda amava e viu medo. Não medo dele ou de voltar para casa, mas medo de não ser aceita, de ter perdido o direito de ser mãe, de descobrir que o amor do filho havia se transformado em ressentimento. Isabela, ele disse suavemente, Miguel não te culpa. Ele só quer entender. Ele só quer ter você de volta. E você me culpa? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu te culpei por muito tempo. Mas agora, depois de tudo que passei para te encontrar, depois de entender quanta coragem é preciso para recomeçar do zero,
Eu só quero que nossa família tenha uma segunda chance. Isabela olhou para ele com surpresa. Você mudou, está diferente. Vivi 6 meses como motorista de aplicativo para te encontrar. Aprendi coisas sobre a vida que nunca soube existirem. Entendi coisas sobre mim mesmo que havia esquecido. Como motorista, Eduardo sorriu pela primeira vez. É uma longa história, mas o importante é que estou aqui, você está aqui e nosso filho está esperando em casa. O resto a gente descobre junto. Isabela enxugou as lágrimas e olhou mais uma vez para a ONG. Eu construí uma vida aqui, Eduardo. Pessoas dependem de mim. E um menino de 8 anos também depende de você. Um menino que dorme todas as noites, se perguntando se sua mãe ainda o ama. O silêncio que se seguiu foi carregado de 6 anos de dor, saudade e amor não resolvido. Finalmente, Isabela sussurrou. Ele ainda me ama, mais do que tudo no mundo. E sempre vai amar. Isabela fechou os olhos, respirou fundo. E quando os abriu novamente, Eduardo viu a decisão se formando. Isabela não disse sim imediatamente. Em vez disso, pediu uma semana para organizar seus compromissos na ONG e processar o reencontro com Eduardo. Foi a semana mais longa da vida dele, passada percorrendo Buenos Aires numa mistura de esperança e terror de que ela mudasse de ideia e desaparecesse novamente. Mas Isabela não fugiu. Nos dias seguintes, eles se encontraram várias vezes. Primeiro em cafés neutros, depois caminhando pelos parques da cidade, reconstruindo lentamente a confiança perdida. Eduardo contou sobre sua jornada como motorista, sobre as pessoas que havia conhecido, sobre como havia redescoberto a humanidade que o sucesso havia mascarado. Isabela falou sobre seus anos em Buenos Aires, sobre o trabalho na ONG, sobre como havia aprendido a se perdoar e a encontrar propósito além de si mesma. Quando deixei aquela carta, ela explicou numa tarde, enquanto caminhavam pela Puerto Madero, eu estava me afogando na própria vida. Tinha tudo o que uma mulher deveria querer: marido bem-sucedido, filho lindo, casa maravilhosa, mas me sentia completamente vazia, como se fosse uma atriz interpretando um papel que nunca havia escolhido. Eduardo a ouvia sem julgamento, entendendo pela primeira vez a profundidade do que Isabela havia enfrentado. Por que você não conversou comigo sobre isso? Porque eu não sabia como explicar. Como você diz para o homem que ama que a vida que vocês construíram juntos está te matando por dentro? Como você explica que não é culpa dele, mas que você precisa ir embora para não destruir tudo que vocês têm? Mas você destruiu indo embora, Isabela. Miguel ficou sem mãe. Eu fiquei sem esposa. Nossa família se despedaçou. Isabela parou de andar e o enfrentou. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas naquele momento eu genuinamente acreditava que vocês ficariam melhor sem uma mulher que estava se tornando uma sombra de si mesma. Eduardo viu sinceridade absoluta em seus olhos. E agora, você ainda acredita nisso? Isabela olhou para o rio, para os prédios espelhados de Puerto Madero, refletindo o sol da tarde. Agora eu sei quem sou, sei do que sou capaz. Sei que posso ser mãe e esposa sem deixar de ser eu mesma, mas também sei que machucei vocês de uma forma que talvez não tenha conserto. Miguel perdoa você. Ele nem precisa perdoar porque nunca te culpou. Ele só quer sua mãe de volta. E você, Eduardo? Você me perdoa? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu passei 6 anos com raiva. Depois passei alguns meses te procurando com determinação. Agora te vendo aqui, vendo a mulher que você se tornou. Eu entendo que às vezes as pessoas precisam se partir para se encontrar. Você se encontrou? Me encontrei. E agora quero tentar me encontrar de novo com vocês. Naquela noite, Isabela ligou para a coordenadora da Casa Nueva Esperança e explicou que precisaria voltar ao Brasil por tempo indeterminado.
A ONG havia se tornado sua família escolhida, e deixá-la era quase tão difícil quanto havia sido deixar Eduardo e Miguel anos antes. Mas ela havia aprendido que às vezes o amor exige sacrifícios e que coragem não é ausência de medo, mas fazer o que é certo apesar do medo. A viagem de volta foi completamente diferente da ida. Eduardo e Isabela pegaram um voo direto para São Paulo. Ela havia concordado em voltar, mas não estava pronta para 18 horas de ônibus, processando o reencontro iminente com o filho. Durante o voo de 3 horas, eles falaram sobre Miguel, sobre como ele havia crescido, sobre seus medos e esperanças, sobre como explicariam a ausência de 6 anos. Ele ainda gosta de astronomia? Isabela perguntou, lembrando das noites que passavam no terraço da mansão, observando as estrelas. É obcecado. Tem um telescópio profissional agora e conhece todas as constelações. Diz que quando crescer, vai ser astronauta para procurar vida em outros planetas. Isabela sorriu pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Ele sempre foi especial, sempre teve essa mente brilhante que enxergava além do óbvio. Ele herdou isso da mãe. O reencontro com Miguel foi planejado cuidadosamente. Eduardo havia explicado ao filho que havia encontrado a mãe, mas que ela estava com medo de que ele não a perdoasse por ter ido embora. Miguel, com a sabedoria prematura que a dor havia lhe dado, respondeu simplesmente: Pai, eu só quero abraçar minha mãe. O resto, a gente conversa depois. Eles se encontraram no parque que Miguel frequentava com Carlos, um local neutro onde o menino se sentia confortável. Eduardo chegou primeiro com Isabela, que estava visivelmente nervosa, mexendo na aliança de casamento que havia voltado a usar. E se ele não me reconhecer? E se estiver com raiva de mim? E se não souber o que dizer? Isabela murmurou, observando as crianças brincando no parque. Então vocês vão aprender juntos, Eduardo respondeu segurando sua mão. Não existe manual para essa situação, Isabela. Vocês vão ter que criar o próprio caminho. Quando Miguel apareceu na trilha do parque, caminhando ao lado de Carlos, Isabela sentiu as pernas fraquejarem. O menino de 2 anos que ela havia deixado agora era uma criança alta para seus 8 anos, com os mesmos olhos cor de mel dela, mas com a determinação no rosto que lembrava Eduardo. Ele usava uma camiseta com planetas e carregava um livro sobre o sistema solar. Miguel viu o pai primeiro, correu em sua direção, mas parou abruptamente quando notou a mulher ao lado de Eduardo. Por um momento que pareceu eterno, mãe e filho se olharam em silêncio. 6 anos de separação condensados num único instante. Então Miguel falou, com voz pequena mas clara: Mamãe? Isabela se ajoelhou na grama, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Oi, meu amor. Oi, Miguel. O menino caminhou lentamente até ela, como se ainda não acreditasse que era real. Você está diferente, mais magra, e seu cabelo está mais curto. Você também está diferente, muito mais alto e muito mais bonito. Miguel estendeu a mão hesitante e tocou o rosto da mãe, como se precisasse confirmar que ela era real. Eu pensei que você tinha morrido, ou que não gostava mais de mim. Eu nunca parei de gostar de você, Miguel. Nem por um segundo. Eu estava doente no meu coração e precisei ir embora para ficar boa, mas pensei em você todos os dias. Por que você não me levou junto? A pergunta que Isabela mais temia. Porque onde eu precisava ir não era lugar para uma criança. Eu precisava aprender a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor para você. Miguel considerou a resposta com seriedade. E você aprendeu? Estou aprendendo e quero muito tentar ser sua mãe de novo, se você me deixar. Miguel olhou para o pai, que observava a cena com emoção contida, depois de volta para Isabela. Você vai embora de novo? Não, nunca mais, prometo.
Você promete mesmo? Promessa de verdade? Isabela estendeu o mindinho, como faziam quando Miguel era pequeno. Promessa de verdade. Miguel entrelaçou seu mindinho com o dela e então, finalmente, se jogou nos braços da mãe. Eles ficaram abraçados no meio do parque, 6 anos de saudade sendo curados lentamente pelo amor incondicional que nunca havia desaparecido. Eduardo observou a cena com o coração transbordando. Sua jornada como motorista havia terminado. Não apenas a busca física por Isabela, mas a jornada emocional de redescobrir o que realmente importava na vida. O homem que havia descido do helicóptero meses antes, obcecado pelo império que havia construído, já não existia mais. No lugar havia alguém que entendia que o verdadeiro sucesso se media pela felicidade das pessoas que amamos. Pai, Miguel chamou, ainda abraçado com Isabela. Agora podemos ser uma família de verdade? Eduardo se aproximou e abraçou os dois. Agora podemos aprender a ser uma família de novo. Os meses seguintes não foram fáceis. Isabela se mudou de volta para a mansão, mas para um quarto separado inicialmente, respeitando o tempo que todos precisavam para se readaptar. Ela e Miguel passavam horas conversando, ela contando sobre Buenos Aires e o trabalho na ONG, ele mostrando tudo o que havia aprendido sobre astronomia na ausência dela. Eduardo gradualmente retomou suas responsabilidades empresariais, mas com uma perspectiva completamente diferente. Implementou programas sociais nas fazendas, melhorou as condições de trabalho dos funcionários, criou um fundo para filhos de trabalhadores rurais cursarem universidade. O império continuou próspero, mas agora servia a um propósito maior que apenas gerar lucro. Isabela também trouxe mudanças. Convenceu Eduardo a criar uma fundação que replicasse no Brasil o trabalho que ela fazia em Buenos Aires, ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela dividiu seu tempo entre a família e o trabalho social, finalmente encontrando o equilíbrio que havia buscado por tanto tempo. 6 meses após o reencontro, numa noite em que os 3 observavam Júpiter através do telescópio de Miguel, o menino fez uma pergunta que surpreendeu os pais. Vocês vão ter mais filhos? Eduardo e Isabela se olharam por cima da cabeça do filho. Nos últimos meses, haviam reconstruído não apenas a família, mas também o relacionamento. O amor nunca havia desaparecido, apenas havia sido enterrado sob camadas de mágoa e mal-entendidos. Você gostaria de ter irmãos? Isabela perguntou. Miguel pensou com seriedade. Acho que sim, mas só depois que vocês tiverem certeza de que não vão mais embora. Porque se eu tiver irmãos, quero que eles tenham pai e mãe sempre junto. Eduardo riu. Que tal se eu prometer que nunca mais vou trabalhar tanto a ponto de esquecer que tenho família? E eu prometo que nunca mais vou embora. Não importa como eu me sinta, Isabela acrescentou. Miguel olhou de um para o outro através do telescópio. E eu prometo que sempre vou lembrar vocês de suas promessas. Eles riram juntos. 3 pessoas que haviam aprendido da maneira mais difícil que o amor verdadeiro às vezes exige que nos percamos completamente para nos encontrarmos de novo. 1 ano depois, Eduardo Santana deu uma entrevista para uma revista de negócios, não sobre seus sucessos empresariais, mas sobre sua jornada como motorista e o que havia aprendido sobre liderança e humanidade, dirigindo pelas ruas de São Paulo e Buenos Aires. O maior erro que cometi como empresário, ele disse ao jornalista, foi acreditar que o sucesso se media apenas pelos números no balanço financeiro. Dirigir um carro durante meses, ouvindo as histórias das pessoas, entendendo suas lutas diárias, me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede pela diferença positiva que fazemos na vida dos outros e que não adianta conquistar o mundo inteiro se perdemos nossa família no processo. A reportagem gerou muito interesse, mas Eduardo não deu mais entrevistas sobre o assunto.
Havia coisas mais importantes para fazer, como ensinar Miguel a dirigir no quintal da fazenda, como apoiar Isabela em seus projetos sociais, como construir uma vida que fosse equilibrada entre ambição profissional e felicidade pessoal. Na noite de Natal daquele ano, quando Miguel já estava dormindo e Eduardo e Isabela arrumavam os presentes embaixo da árvore, ela perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa? De ter largado tudo para me procurar?" Eduardo parou de arranjar os embrulhos e olhou para a esposa. "Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa. Me arrependo de não ter percebido que você estava sofrendo. Me arrependo de ter achado que trabalhar mais era a solução para todos os problemas." "E do que você não se arrepende?" Eduardo sorriu. "De ter me tornado motorista, de ter atravessado um continente atrás de você, de ter feito uma promessa para Miguel e cumprido ela, de ter descoberto que o amor verdadeiro às vezes precisa de uma segunda chance." Isabela se aproximou e o beijou. "Feliz Natal, Eduardo." "Feliz Natal, Isabela. Bem-vinda de volta para casa." Do lado de fora, a cidade de São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, um sonho. Mas, dentro da mansão em Alphaville, 3 pessoas haviam aprendido que às vezes a maior aventura não é conquistar o mundo, mas encontrar o caminho de volta para casa. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de nos trazer de volta uns para os outros. Enfim,